Que a graça abundante de Deus, o amor do Filho Jesus Cristo e a unidade do Espírito Santo estejam com todos e todas nós neste momento. Amém. Prezada comunidade, caros irmãos, caras irmãs na fé, hoje é o dia de ação de graças. Nós somos neste dia especialmente encorajados a fazermos uma oferta de gratidão. Semana que eu conversava com os confirmandos, eu perguntava para eles se eles entendiam o que era essa palavra, né? essa frase, ação de graças. A gente ficou um tempo conversando sobre isso e nós chegamos a uma conclusão de que a ação demanda que nós façamos alguma coisa, né? É algo que a gente faz. Uma ação de graças é, portanto, algo que nós fazemos para demonstrar gratidão. A oferta de gratidão, evidentemente, pode ser de qualquer tipo. Eu lembro, até no curso básico da fé nós conversamos sobre isso essa semana também, dos costumes de algumas comunidades no interior que ainda tem aquele hábito de cada um traz aquilo que produz, né? Um produz ovos, outro produz queijo e assim por diante, né? Legumes, vegetais, e aí cada um traz um pouco daquilo que produziu e se coloca no entorno do altar, né? E fica aquela mesa bonita, bastante colorida, né? Nós, de certa maneira, também simbolizamos isso hoje com o enfeite que nós colocamos com pão, com trigo, com vinho nesta mesa, com muitas flores, diversas cores. É o símbolo daquilo que nós produzimos, daquilo que nós recebemos de Deus e que trazemos a esta mesa. Claro que hoje, principalmente nesses lugares mais urbanizados, essa cultura não faz mais tanto sentido, porque eu imagino que vocês não têm cabra em casa, não façam leite vocês próprios, né? Alguns até têm um sítiozinho, né? Que pode trabalhar um pouco nessa ligação mais com a natureza, assim, mas hoje nessa nossa cultura urbana nós estamos monetarizados, né? A gente trabalha e recebe o que recebe pelo nosso trabalho em dinheiro. Essa prática de trazer daquilo que recebe e compartilhar com a comunidade uma prática, era recorrente na igreja primitiva, dos primeiros cristãos. Os Atos dos Apóstolos lá dizem que os cristãos compartilhavam tudo o que tinha. Eles viviam em uma comunidade que depois do dia de trabalho eles chegavam lá e traziam diante dos discípulos e dos apóstolos, das lideranças da comunidade, fruto do seu trabalho, e eles compartilhavam. A ceia, que se chamava ágape até, era uma refeição em que se consumia aquilo que a comunidade trouxe. E de certa maneira, nós mantemos esta visão até hoje. Nós agradecemos no início da ceia pelo fruto do trabalho, o pão e o vinho, ou fruto da videira, como a gente chama, que nós colhemos com o nosso trabalho. Por isso, a oferta sempre está imediatamente antes do início da ceia. Mas existe um risco, existe um perigo quando nós falamos em oferecer algo. Esse risco a gente pode descrever como a lógica do sacrifício. Sabe que o sacrifício é isso, né? A gente oferece alguma coisa para alguém com a expectativa
de que teremos um retorno. A lógica sacrificial, ela está bem presente na nossa sociedade. A gente vive num tempo em que tudo tem, não tem aquela frase que a gente diz, tudo tem seu preço. Quanto que eu pago para obter? Será que podemos comprar tudo? Essa lógica sacrificial, ela está presente na maioria das religiões. Para mencionar exemplo, no próprio judaísmo, do qual Jesus advém, já estava presente, inclusive antes, nas religiões mesopotâmicas. Essa semana nós conversávamos sobre o batismo, O batismo nas religiões antigas mesopotâmicas era feito com sangue de animal sacrificado. Já pensou? Aí ia ser demais, Eles sacrificavam um animal e com o sangue do animal eles batizavam os arrependidos. Não eram os cristãos que faziam isso, mas as religiões anteriores ao judaísmo. Então o batismo de João Batista, ele já está inspirado nessas religiões sacrificiais. No templo de Jerusalém, o centro do judaísmo, se ofereciam sacrifícios, tanto que Jesus foi lá e expulsou do templo aquelas pessoas que vendiam pombinhos, que vendiam cordeiros, que vendiam incensos e ervas, que eram comprados pelos participantes, e eles iam então no templo, queimavam, matavam o pombinho como forma de oferecer um sacrifício. O sacrifício tinha uma finalidade. Eles queriam agradar a Deus, para que Deus tivesse piedade, para que Deus tivesse misericórdia e pudesse perdoar os pecados. Então alguém que se tornava impuro, que descumpria a lei, que cometia um pecado, que fazia alguma coisa que sabia que era errado, o caminho para ficar em paz com Deus era esse: ia até o templo, oferecia um sacrifício, e aí Deus acolhia o sacrifício e perdoava. A pessoa saía purificada do templo. Tem outras religiões que utilizam dessa lógica do sacrifício. No Espiritismo, por exemplo, a caridade é vista como algo que vai nos gerar um benefício. Se eu for caridoso, quem sabe numa próxima encarnação a minha vida pode ser melhor. É algo que eu faço para obter um resultado positivo, uma melhora na minha vida. Até no catolicismo tem essa mentalidade popular do catolicismo das promessas, É muito comum, A gente vivencia no meio onde as promessas são comuns. A gente promete uma coisa: Deus, se tu me deres esta graça, não é assim que se fala? Eu faço uma promessa para atingir uma graça, Ou seja, a graça que eu recebo, ela resulta de algo que eu fiz, uma promessa. Prometi a Deus que se eu ganhar um carro novo, eu vou caminhando até Florianópolis. Deus responde a uma promessa minha. A lógica do sacrifício está presente no nosso dia a dia de maneira tão ampla, tão clara, nisso que a gente pode reconhecer como a religião do mercado, É só ligar aí os noticiários de economia, que essa linguajar do sacrifício vai estar presente ali todo o tempo. A gente não está ouvindo todo o tempo que nós precisamos fazer sacrifícios. Nós precisamos nos sacrificar para que no futuro a economia possa melhorar. Nós precisamos sacrificar algumas coisas, tomar um remédio amargo, Tomar um remédio amargo é uma lógica de sacrifício que sai do campo religioso e entra para a esfera de toda a sociedade. A percepção de que o dinheiro pode comprar qualquer coisa, pode comprar perdão, pode comprar amor, satisfação, prazer,
e bênçãos. Tem um monte de igreja aí vendendo bênçãos, né? Só chegar lá, dar a tua doação, que quanto maior for a tua fé e maior for a tua oferta, maior vai ser a bênção que Deus vai te dar. Mas Jesus Cristo rompe com esta lógica sacrificial. Jesus Cristo quebra no meio essa estrutura, esse modo de se relacionar com Deus que ainda está presente nas nossas cabeças até hoje e que é tão poderosa que sai do campo religioso e acaba definindo todas as nossas relações. Jesus Cristo oferece amor e graça de Deus antes de qualquer sacrifício. As nossas ofertas não podem ser o preço que nós pagamos para atingir algo, que seria um sacrifício, mas só podem ser resultado do amor de Deus e da sua graça, que vem a nós antes mesmo de que nós possamos oferecer alguma coisa. É ação de graças. É uma ação nossa que resulta da nossa gratidão, não de uma estratégia de negociação com Deus, não de um sacrifício que faço para obter aquilo que desejo. Tudo que vocês têm, vocês já receberam. Vocês já receberam das mãos bondosas e graciosas de Deus. Se vocês olharem no envelope que tem ali em cima, tem um versículo bíblico que diz que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Um último aspecto que eu quero trazer para nós foi nos apresentado pela leitura dos nossos confirmandos, bons leitores, né? Gostei deles que tiveram coragem, vieram aqui na frente, né? É assim que a gente tem que ser, né? Encarar os desafios e participar. Eles leram para nós o texto de João 17, que é uma parte da oração sacerdotal de Jesus. Nós estamos no último domingo de Páscoa, ainda com os paramentos litúrgicos são brancos, porque nós ainda estamos no tempo da Páscoa, da celebração da ressurreição de Jesus Cristo. E nesse dia de hoje nós somos agraciados com uma oração que Jesus faz por nós. Nessa oração, Jesus Cristo pede a Deus para que envie para nós o Espírito Santo. Aliás, ele será enviado na próxima semana, né? Não, ele é enviado todo dia, na verdade, mas nós celebramos o envio do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que é a próxima semana. Próximo domingo será o culto de Pentecostes, em que nós comemoramos, nós recordamos desse momento especial em que Jesus ascendeu aos céus, e foi este feriado de ascensão que nós tivemos na quinta-feira, e de lá ele envia o Espírito Consolador, o Espírito que capacita a vivermos de acordo com a vontade de Deus, o Espírito que move a gente, o Espírito que cria esta comunidade viva, o Espírito que nos dá os nossos dons, que nos capacita, cada um de vocês, a realizar as tarefas que vocês realizam, com os dons que vocês recebem por graça e bondade de Deus. Jesus pede para Deus que mantenha a sua comunidade de discípulos unida.
Nós precisamos estar em união. Estando nós em união com Cristo, nós poderemos ver, diz Jesus, a própria presença de Deus. Nós poderemos estar na própria presença de Deus. Inclusive, esse é o tema da ISLB, esse ano, construindo pontes, porque nós precisamos testemunhar e vivenciar esse chamado para a união. A gente tem deixado que tantas razões quebrem a nossa unidade, razões teológicas, razões sociais, conflitos comunitários, todo esse contexto de animosidade política que tem no Brasil, rompe, quebrando famílias, dividindo amizades. Jesus Cristo ora pela unidade, para que a gente consiga construir pontes e viver juntos, como comunidade cheia, assim, bonita que está hoje, acolhendo um ao outro, perdoando, respeitando, na diferença. É na unidade, portanto, superando as nossas diferenças, convivendo como uma comunidade reconciliada, que é possível conhecer a Deus e permanecer no amor que flui de Deus para nós. Para concluir, reconhecer a presença de Deus na nossa vida, o seu olhar de amor para cada um de nós, é o que nos permite vivenciarmos profunda gratidão. Só pode dar ação de graças aquele e aquela que percebem Deus na sua vida. E nós só podemos perceber Deus na nossa vida se nós permanecermos na unidade com Jesus Cristo e na unidade com Deus bondoso, gracioso, Criador da vida e de tudo que temos. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém.